Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Melo, esse é o Comunicação e Política, um canal feito para falar sobre política, principalmente aí com foco no cenário brasileiro. Porém, aqui no canal a gente adota, né, a postura de que é necessário sempre buscarmos cada vez mais conhecimento, porque só com conhecimento a gente pode realmente fazer uma leitura correta do presente e inclusive uma projeção para o futuro. Eu entendo que nós estamos vivendo agora, no início de 2019, o tempo mais importante da nossa história brasileira e das últimas décadas, pelo menos. Por quê? Porque a gente foi levado a uma situação muito ruim, uma situação caótica, principalmente na área econômica e na área moral. E isso destruiu o Brasil. O Brasil bateu no fundo do poço e a gente está tentando se reerguer. E nessa tentativa de se reerguer, eu estou buscando aqui nesse canal consumir o máximo de conteúdo possível e compartilhar com vocês, para que a gente possa construir um Brasil bom, um Brasil melhor, um Brasil de sucesso para todos nós. Nessa busca, um dos autores com o qual eu me deparei foi um autor, inclusive, aí que eu vim conhecer, né, ouvi falar depois de ler aí alguns livros do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele cita sempre o Mário Ferreira dos Santos. E ele cita o Mário Ferreira dos Santos como uma das pessoas que foi responsável pela formação do seu intelecto. Então eu escolhi aqui esse livro para ler no mês de junho. É o Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos. Eu já adianto para você que é um dos melhores livros que eu já li nesse sentido. Que sentido? Sentido de filosofia, é um autor brasileiro, faz críticas ao aspecto cultural, e esse livro aqui não é um livro de um tema só, ou seja, se você for ler o Invasão Vertical dos Bárbaros, você vai se deparar com um autor fazendo uma série de críticas a temas variados. Por quê? O Invasão Vertical dos Bárbaros é uma expressão que ele utilizou para designar uma espécie de invasão que era feita no tempo dos gregos e dos romanos, aonde o império se expandia horizontalmente, ou seja, o império grego, o império romano, ele ia se expandindo cada vez mais, ocupando cada vez mais territórios, utilizando a força. Aqui a expressão vertical, o Mário Ferreira dos Santos está querendo conotar uma invasão que acontece de cima para baixo, uma invasão que pega no aspecto cultural. Não é uma criação dele essa expressão. Inclusive, se você for ler sobre a formação da América Latina, América Central, tempo de colonização dos europeus, dos espanhóis, dos portugueses, você vai ver que essa era uma estratégia, inclusive copiada lá do Império Romano. Quando um povo, quando uma nação mais forte dominava um outro povo, ele fazia o quê? Ele fazia primeiramente um combate cultural. Destruía todas as características culturais daquele povo e assim aquele povo perdia a sua identidade e perdia a vontade de resistir à dominação estrangeira e cedia à invasão de um outro povo. Essa invasão vertical dos bárbaros é uma invasão feita por povos bárbaros, aqui uma alusão que o Mário Ferreira dos Santos está fazendo, a povos sem cultura, sem moral, povos que não têm compromisso com a identidade brasileira, compromisso com a ética, a moral do povo brasileiro e quer apenas forçar a aceitação de sua cultura. E assim acontece no Brasil uma invasão vertical vinda de cima para baixo, destruindo todos os aspectos culturais, bons aspectos culturais brasileiros. Então eu quero citar aqui para vocês algumas partes desse livro para que vocês vejam do que se trata e qual o nível de escrita do autor. Eu vou lendo aqui os livros no canal e eu vou fazendo essas marcações com esses adesivos, porque eu não gosto de dobrar o livro, não gosto de riscar, inclusive esses livros são os livros que eu sorteio para vocês e quem ganha, né, eu gosto de mandar o livro para você que esteja bem cuidado aí no estado melhor possível para que você possa ler. Eu vou ler aqui algumas partes para que vocês vejam o estilo do livro, tá bom? O livro, ele vai separando, o autor ele vai separando em pequenos textos. Então, assim, por exemplo, na página 19 ele tem características da nossa cultura. Ele vai fazer um apanhado geral sobre o Brasil. 2 páginas só. Daí ele já começa, valorização de tudo quanto em nós afirme a animalidade. É um texto de 1 página. Depois ele tem valorização exagerada do corpo, mais meia página. Então são textos curtos que você vai vendo, ó, tá vendo o tamanho do texto? É curtinho, aqui já tem outro, ó. Aqui embaixo já começa um outro texto.
Então, o livro inteiro é assim, são pequenos textos onde ele vai fazendo análises sobre vários aspectos culturais no Brasil. Eu gostei bastante desse daqui que eu quero usar de exemplo para vocês. Valorização do visual sobre o auditivo. Os conhecedores da psicologia sabem que nossa inteligência se funda nos elementos fornecidos pelos sentidos, como o tato, a visão e a audição, para construir seus esquemas mentais. E nessa ordem crescente apontada, de modo que o auditivo supera o visual, supera também o táctil. É mais fácil ver, contemplar, do que ouvir com atenção. O que se ouve com atenção guarda-se mais facilmente na memória. E a voz interior é mais lógica e mais segura que as imagens visuais soltas da fantasia. O ouvido, em geral, não fantasia, mas a visão sim. O barbarismo vertical processa uma supervalorização do visual, de modo que os espetáculos são mais organizados para os olhos do que para os ouvidos. A música popular, para exemplificar, é relativamente carente de aspectos cultos, embora plena de contribuições preciosas à catarse humana. Em períodos como o nosso, em que a invasão vertical dos bárbaros se processa, a valorização do visual sobre o auditivo é crescente, e até o livro está ameaçado de nele o visual superar a leitura, que é mais auditiva, porque a palavra é para ser ouvida e não para ser vista. Gente, é interessante eu falar para vocês o seguinte, esse livro ele foi escrito no ano de 1967. O Mário Ferreira dos Santos hoje, ele já faleceu, ele escreveu esse livro em 1967. E em 1967 ele estava falando sobre uma inversão de valores no mercado literário, onde os livros estavam ameaçados. Lá há 50 anos atrás, os livros estavam ameaçados de terem o seu aspecto de conteúdo ser destruído por um apelo visual. O que acontece hoje quando a gente vai nas livrarias? Eu já fiz aqui no canal vídeo falando sobre livraria e falando sobre sebo. Quando a gente vai em livraria hoje, quando você vai em sebo hoje, o que nós vemos são livros absolutamente tomados pelo aspecto visual. A seção infantil eu nem comento. Livro infantil hoje é a seção onde você encontra mais porcaria. É mais fácil você encontrar um bom livro na seção de autoajuda do que na seção infantil. A seção infantil hoje ela é feita para crianças como se crianças não tivessem 2 neurônios. Então são livros absolutamente ilustrados, caixa alta, pouquíssimo texto, uma mensagem a mais ridícula possível. São livros que falam de princesa que solta pum, o sapinho que voa, a criancinha inclusiva. São só questões pueris, questões que não acrescentam nada. Justamente esse é o mote de um livro infantil hoje. Ele não pode acrescentar nada ao leitor, porque ele considera que a criança ela não pode trabalhar. E ela não pode trabalhar, inclusive, intelectualmente. Então, tudo que é feito para a criança tem que ser feito unicamente para divertir a criança. Gente, isso já foi falado aqui no Mário Ferreira dos Santos, há 50 anos atrás. Agora você veja, você pega um livro desse, um livro de filosofia, e quando você lê esse livro, se você já leu livros do Olavo de Carvalho, quando você lê esse livro, você entende um pouco da formação do Olavo de Carvalho. Você lendo esse livro aqui, você vê aspectos de crítica, aspectos filosóficos, aspectos que tratam da questão cultural no Brasil, que você vê também refletida nos livros do Olavo de Carvalho. E isso é muito bom, porque o Olavo de Carvalho ele é um autor que está se popularizando muito entre o eleitorado, principalmente o eleitorado de centro-direita, de direita no Brasil hoje. Porém, é um autor pouco lido. Pouco lido, inclusive, dentre os eleitores desse projeto em questão que foi vencedor nas urnas, o projeto Bolsonaro, pessoas que citam Olavo de Carvalho à torta e à direita, mas que não leram seus livros, que são muito bons, e inclusive fica aqui a dica para que você leia os livros do Olavo de Carvalho. Tem um texto aqui nesse livro que eu achei, talvez seja o melhor texto desse livro todo, inclusive é um texto até mais longo, ele tem aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 páginas. É um texto longo, porque esse livro aqui é um livro de textos curtos. Esse texto é chamado A Influência do Negativo. Nesse texto, Mário Ferreira dos Santos faz uma observação que acrescentou muito para mim, guardei, não vou esquecer jamais, inclusive quero reler sempre esse texto aqui.
A negatividade é própria de todo ser inteligente, que é, por isso, apto a dizer não, a tomar a posição contrária a uma outra. Em si, a negatividade não é um mal, salvo quando se refere à recusa ao que é realmente positivo e construtivo. Quando apoia a negação do que tem valor pela ausência do mesmo valor. Ora, o que se observa nos períodos de decadência dos ciclos culturais é o aumento desmedido da negatividade em relação aos principais valores. Tende-se a negar tudo quanto de superior o ciclo admirou e realizou. Pessoal, isso aqui é uma crítica excelente, isso aqui é uma crítica que nós temos que aplicar no nosso dia de hoje, porque é isso que nós vemos. Isso aqui que o Mário Ferreira dos Santos está falando é também aquele sentimento antirrevolucionário do Edmund Burke, quando ele faz as suas reflexões sobre a Revolução na França. Aqui o Mário Ferreira dos Santos está falando que em ciclos na sociedade, a gente sabe que a sociedade ela vive de ciclos, tem aquele ciclo do romantismo, depois você tem um ciclo de revolução sexual, liberdade, e esse ciclo vem para o feminismo, e hoje nós vivemos um ciclo de quê? Essa ideia de que está todo mundo certo, essa ideia de que ninguém é perdedor, essa ideia de que todo mundo é um vencedor, e de que, na verdade, nós precisamos destruir os limites. Então, hoje nós vivemos uma sociedade que tem um ciclo de destruição dos limites. E nesse ciclo de destruição de limites, aonde nada pode ser proibido, é um ciclo onde justamente entra em voga o aspecto da negatividade de forma totalitária. Hoje é preciso negar tudo. E aí eu lembro daquele texto, aquele versículo bíblico lá do livro de Provérbios, onde o rei Salomão diz que não destrua os marcos estabelecidos pelos teus antepassados. Aqui no livro do Mário Ferreira dos Santos ele está falando sobre a negatividade. E como a negatividade toma a nossa sociedade hoje e coloca a obrigação, a imposição, inclusive, de que sejam negados os aspectos positivos da nossa sociedade. Negados para que haja uma suposta evolução social. Isso é errado. Essa ideia de negatividade ela é errada. E, inclusive, para nós que estamos nos formando aqui no conservadorismo, a você que está aí buscando saber cada vez mais o que é conservadorismo, um dos aspectos, uma das bases do conservadorismo é conservar. É manter aquilo que é bom, é manter aquilo que foi conquistado pelas gerações passadas e que nós entendemos hoje que não precisa ser modernizado, mas sim preservado. Esse conceito de negatividade totalitária é um dos pilares do progressismo, que destrói a sociedade colocando tudo que não é desta geração como sendo algo retrógrado. Vamos lá, deixa eu ler um outro texto aqui para vocês verem o nível do Mário Ferreira dos Santos. Tudo isso nos mostra que há necessidade de rever os métodos e as fórmulas, que é mister novos apologistas, novos estudos dialéticos, que nos dediquemos mais à controvérsia, à agonística e nos preparemos para tais embates. Impõe-se organizar grupos capazes de levar o conhecimento mais longe, e os centros de ação não podem apenas cingir-se à ação pastoral e à catequese. É mister centros de estudo, de debate sério, de controvérsia, de propaganda inteligente. Aqui o Mário Ferreira dos Santos ele lida com diversos temas polêmicos. Temas que você não vai encontrar um autor hoje lidando. Como, por exemplo, tem uma parte aqui nesse livro que o Mário Ferreira dos Santos fala sobre a questão do negro. Esse texto do Mário Ferreira dos Santos, aqui no Invasão Vertical dos Bárbaros, onde ele fala sobre o negro, se fosse publicado hoje, se fosse escrito hoje, daria cadeia. Porque o Mário Ferreira dos Santos ele trata da questão da escravidão do povo negro de forma crua e de forma honesta, sem tentar criar uma minoria ou tentar vitimizar o povo negro. O Mário Ferreira dos Santos faz um texto incrível que eu não vou nem citar aqui para vocês, porque eu teria que fazer um vídeo para falar só sobre esse texto e que eu indico demais. Compre esse livro e leia. Leia e você vai ficar maravilhado com esse texto onde ele fala sobre os negros. E aqui nesse pequeno texto que eu li para você, ele está falando sobre a questão do cristianismo. E como os padres e os pastores hoje, ou seja, vamos resumir aqui a Igreja Católica e a Igreja Evangélica em geral, como essas igrejas têm negligenciado a verdadeira ação pastoral para com o público, para com os fiéis da igreja. Aqui ele está dizendo que a sociedade brasileira está perdendo muitos aspectos bons de sua cultura, de sua ética, de sua moral, por abandono à fé cristã.
E esse abandono à fé cristã, ele é feito de tempos em tempos, ele é feito de forma constante. Por quê? Porque as pessoas abandonaram a discussão. Os cristãos abandonaram a arte da dialética. Os cristãos abandonaram os aspectos de oposição e de debate. Nessa geração onde tudo precisa ser aceito, onde nada pode ser discriminado, onde não podem existir barreiras e limitações, os cristãos cederam e abriram mão da sua fé e da defesa da sua fé, abriram mão da apologética, da defesa da sua fé, em prol de uma sociedade moderna. Isso aqui em 1967, o Mário Ferreira dos Santos estava falando, isso vai dar problema. Isso vai gerar um povo sem moral, sem limite, sem ética, um povo que não sabe obedecer princípios éticos da sua própria nação, da sua própria história. Hoje a gente sabe que isso aconteceu e urge aqui o clamor do Mário Ferreira dos Santos há 50 anos para que a gente retome a apologética, que é a defesa da nossa fé. Tem uma frase curta aqui no final desse livro que eu gostei bastante, marquei, e ele fala o seguinte: nem Pasteur, nem Aristóteles, nem Camões foram grandes porque ocuparam cargos elevados, mas foram grandes porque realizaram obras elevadas. Gente, esse livro é um livro muito especial. É um livro que eu indico que você compre, fique com ele para que você releia algumas vezes. Eu espero reler esse livro aí, pelo menos daqui a um ano eu quero reler esse livro de novo para me lembrar de tudo que o Mário Ferreira dos Santos falou. Eu quero ler a obra dele. Eu decidi que eu vou ler a obra do Mário Ferreira dos Santos, inclusive já comprei alguns livros, estou esperando chegar. Ele tem uma obra muito extensa, ele foi um escritor que produziu muito no aspecto quantitativo, ele escreveu bastante, publicou bastante, e eu vou comprar os livros deles e vou compartilhar aqui os livros dele com vocês aqui no canal. Assim que eu comprar, assim que eu ler, eu faço resenha das outras publicações do autor. Enfim, esse é um livro, uma espécie de livro resumo da obra do autor. É um livro onde você lê e você conhece bastante do aspecto literário dele. Mas quando você lê, você fica com aquela sensação de que, poxa, esse autor tem muito mais a me falar. Eu vou entrar nessa jornada aí, vou imergir aí nesse mundo do Mário Ferreira dos Santos. E se você quiser me acompanhar, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e eu vou com certeza fazer resenha de outros livros dele. Muito obrigado, gente. Até a próxima.